Bom dia, bênção, estamos reunidos para adorar o Senhor. Bom que Deus nos deu saúde, vida, salvação no Senhor Jesus Cristo, para estarmos hoje aqui entoando cânticos de adoração a Ele. E nós queremos meditar na seguinte ideia hoje pela manhã: o Evangelho é mais importante do que a vida. Será que é verdade? Você acredita nisso? Será que o Evangelho é mais importante do que a sua própria vida, do que os seus planos, do que os seus projetos pessoais? O Senhor Jesus nos chamou das trevas do pecado para vivermos na igreja dele. A igreja de Jesus é o corpo de Cristo. Ou seja, Jesus é o cabeça, a mente. Jesus deixou os planos e projetos. E a igreja cumpre os projetos de Jesus. Problema: parece que os cristãos têm a sua própria agenda, seus próprios interesses, dia a dia, sonhos, realizações, inquietações, problemas e ansiedades. E o projeto de Jesus vai ficando em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Infelizmente, é o que a gente acaba observando. Mas no livro de Atos dos Apóstolos, que nós estamos estudando já há algum tempo, nós hoje vamos entrar no capítulo 7 e vamos ver que o Evangelho é mais importante do que a vida. Ao longo de um livro da Bíblia, você percebe dois movimentos, quase todos, né? Livros que têm narrativas grandes, como o livro de Atos, como os livros históricos do Antigo Testamento, de Samuel, de Reis, de Crônicas. Dois movimentos: o movimento panorâmico e o movimento de zoom. O movimento panorâmico é quando ele fala de eventos de modo geral. Então você tem, por exemplo, nos livros de Reis, um capítulo ou dois falando de vários reis. Mas você tem, em 1 Reis, do 17 até o 22, uma ênfase sobre Acabe. Isso é um zoom que é dado naquele rei, porque ele é importante. Aqui no livro de Atos acontece a mesma coisa. Nós temos o desenvolvimento da igreja. Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo. E muitos se convertendo ali. Aí Pedro e João pregam no templo. Capítulo 3, capítulo 4 são perseguidos. Capítulo 5 tem Ananias e Safira que pecam. É outro zoom para mostrar que a igreja tem que temer os pecados, porque Deus, ele mata os mentirosos de dentro da igreja que pecam. Então, não esqueça disso. E então, chegamos na instituição dos diáconos, no capítulo 6. Também é um tema geral, porque apresenta um problema, uma dificuldade da igreja e como foi resolvido. Mas agora, no capítulo 7, daqueles 7 diáconos, há um zoom grande num só. Não é um zoom num apóstolo, não é um zoom num pastor, não haviam pastores ainda. Interessante, os pastores eram os apóstolos, mas pastor somente não havia, pelo menos aqui não é declarado ainda. E então, há um foco muito grande na figura de Estevão. E por isso nós temos que compreender que quando há um foco, um zoom grande numa personalidade, é porque Deus quer que nós imitemos esta personalidade. Entende? Não é algo só de Estevão. Quer dizer que todos temos que ser como ele. Essa é a lógica. Esse é o princípio. Por que é que Deus ia destacar Estevão dessa forma como destacou? Para quê? Por qual propósito? É porque ele quer mostrar. Estevão imitou Jesus, era um pecador como todos vocês. Imitou Jesus, da mesma forma, imitem Estevão. E é por isso que nós temos que aprender com este homem de Deus que o Evangelho é mais importante do que a vida. E você deve, ao longo desse capítulo enorme, mas nós vamos ver várias partes dele, você deve pensar na sua mente aí, no seu lugarzinho, você não deve se distrair, mas você deve refletir na seguinte ideia: eu coloco o Evangelho como prioridade na minha vida, obedecer o Evangelho, pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho para as pessoas, fazendo o discipulado, isso é prioridade. Eu estou disposto, essa é a pergunta, a como Estevão
morrer para que este evangelho seja preservado, ensinado. Paulo chamava o evangelho, a palavra de Deus, de tesouro. De tesouro. Jesus morreu em obediência à vontade de Deus para estabelecer este evangelho. Então, na Escritura, o evangelho é algo extremamente importante e maior do que nós. E aí já chegamos, vamos falar aqui 3 verdades dentro desse tema mais geral, e a primeira é exatamente esta: o evangelho é maior do que nós. Vamos ler o verso 1, Atos 7, verso 1. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão estava sendo acusado injustamente, foram levantadas falsas testemunhas para incriminá-lo, mas foi dado a ele direito de resposta. Estevão, agora você pode se defender. E o sumo sacerdote, que era a autoridade no sinédrio, aquele tribunal de judeus que iria julgar a situação de Estevão, se ele estava blasfemando contra o templo e contra a lei, se realmente isso acontecia, e o sumo sacerdote deu o direito de fala para Estevão. Aqui, Estevão, é isso verdade? É isso dessa forma mesmo? Fale aí. Se defenda. A palavra é sua. Se você estivesse sendo acusado injustamente, mesmo que não em coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, qual seria a sua atitude? Talvez a maioria de nós, ou todos nós, no nosso entendimento, iríamos nos defender. Espera aí, eu não fiz isso. Essas testemunhas são falsas. Estão tramando contra mim. É a tendência normal do ser humano pecador. E é aqui que nós temos que desconstruir tudo que a gente aprendeu na vida e começar a pensar como Deus pensa. Porque isso reflete a mente de Deus. Quando você for acusado, o princípio é: não se defenda. Mas é contra toda lógica, né? Eu não vou me defender? Pois é. Isso se repete na vida do apóstolo Paulo. Vamos ver isso em Atos mais na frente. Quando ele foi acusado também, ele não se defendeu. O máximo que ele pediu foi para ser julgado por César, porque ele era um cidadão romano. E o que é que esses homens fizeram quando foram acusados? Eles aproveitaram a oportunidade, acusados injustamente, certo? Eles aproveitaram a oportunidade para proclamar o evangelho. Muitas vezes, você está falando do evangelho para uma pessoa, e essa pessoa usa argumentos outros para desprestigiar o evangelho, acaba que vira uma briga, uma disputa. E nós esquecemos que estamos pregando sobre Jesus e começamos a querer provar que estamos certos. Isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Você quer provar que está certo. Você não está mais interessado em provar que Jesus é o Senhor e Salvador. Você quer provar que você tem a razão. É mais ou menos isso aqui. Só que Estevão não mostrou que tinha a razão, e ele tinha. Estava sendo acusado injustamente, não fez nada de errado. Muitas vezes seremos acusados injustamente, é verdade. No entanto, nós temos que aprender a entregar essas coisas ao Senhor. Olha Atos 6, verso 13, contextualizando. Apresentaram testemunhas falsas, que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Acusações falsas. Estevão não fez isso. Na vida seremos acusados injustamente. E eu me lembro, eu pensava, mas eu não fiz nada de errado. Por que estou passando por esse problema? E não temos o costume de confiar no Senhor. Temos o costume de nos defender, né? De provar que estamos certos. Mas parece que a ótica do Senhor é completamente diferente, não é verdade? Isso aconteceu também com Davi. Isso aconteceu também com vários outros personagens na Escritura. Eles não tinham, nem tinham, no caso de Davi, como provar se ele estava certo ou errado, né? Saul queria matá-lo e acabou-se. Mas a lógica é confiar no Senhor e aproveitar as oportunidades para pregar o Evangelho. Parece que é uma coisa meio fora do consenso, né? Eu não vou me defender? Pois é.
Então, Estevão, na verdade, ele não estava quebrando a lei de Moisés. Estevão também não estava falando mal contra o templo, as duas acusações. No sermão de Estevão, que foi um discurso, que foi a sua defesa, só que a defesa de Estevão, você conhece o capítulo e nós vamos ler, você vai perceber que ele fala mais do projeto de salvação de Deus do que a sua própria defesa em si, mas ele mostra sobre o templo e sobre a lei. E, na verdade, o que Estevão está fazendo aqui é apresentando a verdade que o Senhor Jesus trouxe sobre o templo e sobre a lei. Não é mais necessário um templo. Por quê? Porque Jesus veio, morreu numa cruz, ressuscitou e subiu aos céus, e a partir desse momento, cada crente é templo do Espírito Santo. Perdeu sentido o templo de Jerusalém. Essa é a verdade. Da mesma forma, a lei de Moisés. Não precisa mais obedecer os 603 mandamentos da lei de Moisés. Paulo também teve dificuldade para convencer judeus cristãos, convertidos a Jesus, a largar a obediência à lei de Moisés. E o que é que a gente obedece hoje? Os princípios que fundamentaram essa lei, que estão no Novo Testamento. Então, você não precisa apedrejar um filho rebelde, né? Não é necessário. Mas o princípio é: Deus não gosta de filhos rebeldes. Logo, né, então a gente tem que cuidar dos filhos, e os filhos ouvir seus pais para não penderem para esse tipo de pecado. Um exemplo. Olha então, 1 Reis 8:27, falando sobre o templo e sobre as acusações levantadas contra Estevão aqui. 1 Reis 8:27. Mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Quem está dizendo isso? Salomão, aquele que construiu o primeiro templo. O templo aqui de Jesus já é o segundo templo, reformado por Herodes, daí chamado o templo de Herodes. Mas o primeiro templo, construído por Salomão, né, muito mais suntuoso, pelo menos é o que parece, ele foi construído não como a casa de Deus propriamente, mas como um símbolo da habitação de Deus, um símbolo da bênção de Deus no meio do povo de Israel e, consequentemente, um símbolo da bênção de Deus para aqueles que creem no Senhor, na velha aliança. Era um símbolo. Deus mesmo não está dentro daquelas paredes, porque Deus é infinito, ilimitado, é espírito. Deus não fica dentro de uma parede. Como Deus não fica dentro da nossa carne, o Espírito Santo não está dentro da nossa carne, obviamente, é o mesmo princípio, né? Mas o Espírito Santo habita em nós em que sentido? No sentido que o Senhor está aqui para nos abençoar. Somos pessoas, nós que cremos em Jesus, abençoados, protegidos, guardados, ungidos pelo Espírito Santo de Deus, e esse mesmo Espírito age através de nós para que realizemos as obras que Jesus quer que realizemos, como descritas na palavra de Deus. Então temos que ter esse entendimento. Desde o Antigo Testamento é sabido que o templo, ele não é o local onde Deus está lá morando propriamente dito. É o que Salomão acabou de dizer aqui na oração de dedicação ao templo. Mas os judeus, principalmente no período intertestamentário, com o surgimento das sinagogas, dos rabinos, desde Esdras, na verdade, os rabinos surgiram, o surgimento de toda uma tradição do Talmud, do Midrash, dos Mishnas, dos comentários rabínicos, eles começaram a deformar a teologia do Antigo Testamento e eles criaram outras leis, que eles consideraram tão sagradas quanto a lei de Moisés. E nessas estipulações estava lá como se o templo fosse realmente algo mais sagrado do que o que realmente era. Deus destruiu o primeiro templo no cativeiro babilônico. Por quê? Porque Deus estava dizendo: retirei a bênção do meio de vocês, vão para o cativeiro, disciplina. Mas quando voltaram, Deus mandou construir o segundo templo. Mas no ano 70, depois de Cristo, Deus mandou destruir o templo de novo. Até hoje está lá só o alicerce do templo. Por quê? Porque Deus se retirou do meio do povo de Israel até hoje. Um dia Deus vai voltar a tratar com Israel. Mas onde Deus habita hoje na terra? Na igreja de Jesus.
não é na Igreja Batista, certo? É na Igreja do Senhor Jesus Cristo, que são os crentes transformados pelo sangue do Cordeiro, arrependidos dos seus pecados e verdadeiramente transformados pelo poder do sacrifício do Senhor Jesus Cristo e ali da unção, da bênção do Espírito Santo na vida deles, na nossa vida. Perceba então isso em 1 Coríntios 3, verso 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Esse prédio não é sagrado. Por isso temos que evitar chamar de templo. É costume. Mas o prédio não é sagrado. Os crentes são sagrados. Veja como você é importante para o Senhor. Talvez você não seja importante para outras pessoas. Talvez as pessoas não valorizem quem você é. Mas o Senhor, que enviou Jesus para morrer numa cruz pelos teus pecados, te considera sagrado, santo. Veja como Deus nos ama. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus age através de nós. Era isso que Estevão provavelmente estava ensinando, porque era um ensino correto. Mas falsas testemunhas foram levantadas contra ele. E acerca da lei de Moisés? Na Nova Aliança, como já falamos, a lei, ela caduca. Em que sentido? Os 613 mandamentos, eles perdem a eficácia no contexto da igreja. Os princípios continuam. Os princípios são os 10 mandamentos, as 10 palavras, o resumo da lei, o sumário da lei de Moisés, é o que parece que é preservado na Nova Aliança, no Novo Testamento. Gálatas, capítulo 6, verso 2, diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Há uma nova lei, é a lei do Senhor Jesus Cristo. Jesus resume os mandamentos da lei de Moisés em 2 grandes mandamentos, que nós aprendemos desde criança, né, na nossa cultura cristã, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. Cumprindo isso, hoje à noite vamos estudar um pouco sobre isso também, na Epístola de Paulo aos Romanos. A ideia de que se eu amo, eu estou cumprindo a lei. Ou seja, a ideia do princípio. Olha Gálatas 2,19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Na velha aliança, Jesus já existia, obviamente, ele é a segunda pessoa da Trindade, mas Jesus não tinha se feito carne. Então, os crentes da velha aliança, eles se pautavam pela lei de Moisés, que era o código legal e ético e o código de santidade para a vida deles. Com a chegada do Filho de Deus, que fez-se carne e se tornou o modelo de homem que se deve viver na terra, homem, me refiro de modo genérico, homem e mulher, obviamente, nós não precisamos mais da lei. Agora olhamos para Jesus. Por isso, Paulo está dizendo exatamente isso, né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, como é que eu agrado a Deus hoje? Obedecendo leis? Não. Obedecendo regras? Não. Imitando Jesus. Tendo uma consciência moldada pelo Espírito Santo que me orienta a ser como Jesus. E não somente a seguir regras. Óbvio que se tem leis civis, eu tenho que obedecer, porque é a vontade do Senhor, obedecer as leis que tem para obedecer. Mas a ideia é, não mais eu sigo os 613 preceitos da lei de Moisés. Eu imito Jesus. Essa é a lei de Cristo. Imitar Jesus, quem imita Jesus, perfeitamente o que é impossível, cumpre toda a lei. Por isso, é um grande erro. E você pode ver, talvez, isso em algumas igrejas muito, extremamente conservadoras, leis no quadro de aviso. Algumas até estipulando o tipo de roupa que as pessoas devem usar. Não, não é assim que funciona. O crente ele tem que ter uma consciência transformada pelo Espírito e imitar o Senhor Jesus Cristo, como Jesus viveu,
e em todas as decisões que Jesus tomou. E é assim que funciona. Então, se nós colocarmos leis e regras nesse sentido para medir a santidade das pessoas, ou com um estilo X ou um estilo Y, o que é que vai acontecer? Um novo farisaísmo. Um outro legalismo. Crentes que vão usar só o aspecto exterior para apresentar uma santidade, mas terão um coração podre por dentro. Porque não estão imitando Jesus. É a coisa mais fácil de acontecer numa igreja. Entende? É a coisa mais simples de acontecer numa igreja. É você usar as marcas externas, que são fáceis de simular, e não ter um coração transformado. Então, o que acontece na nova aliança, na velha aliança, era para acontecer isso também. Era para ter um coração transformado. E era para as pessoas seguirem a lei, não no sentido legalista, de achar que eu serei salvo pela lei, ou que eu vou conseguir cumprir tudo da lei, e quanto mais da lei eu cumpro, eu sou mais santo e melhor do que os outros. Não, não é isso. Não era para ser assim, até porque na lei de Moisés fala sobre o amor também. É claro, o amor a Deus e o amor ao próximo. Infelizmente, o povo de Israel deixou de amar a Deus, deixou de amar ao próximo e passou a amar o judaísmo, a religião. Entende? E isso pode acontecer conosco. Podemos deixar de amar a Deus, deixar de amar ao próximo e amar a Igreja Batista Manancial. Percebe o erro? E aí vamos cair no precipício, né, da hipocrisia e do legalismo que Jesus lutou tanto contra na sua época. E é por isso que Estevão está sendo acusado aqui. Ele não falou nem contra o templo e nem contra a lei, mas os judeus naquela época não entendiam a forma de Estevão viver. E o que é que ele estava vivendo? Cristo, pregando o evangelho. A sabedoria dele era mais excelente do que os seus próprios inimigos que estavam debatendo contra ele. Os da sinagoga dos libertos. Não tinham argumentos, vamos contratar testemunhas falsas para retirar ele de cena. 1 Coríntios 9, 21. Diz assim: ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então veja, havia uma lei de Cristo, é isso que eu quero enfatizar com esses versículos. E a lei de Cristo envolve o quê? Imitar Jesus, viver em amor a Deus e amor ao próximo, que foi o que Jesus mais enfatizou. E Romanos 10, 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, nós temos que ter muito cuidado na nossa vida com Deus, para não seguirmos leis externas, regras, códigos, estereótipos, e não termos um coração transformado. Isso é muito corriqueiro na vida dos crentes. E é o que a gente chama de hipocrisia. E é difícil de perceber. Eu posso estar aqui, gravata, né, pregador, né, santo todo, e estar sem falar com uma pessoa. Maltratei outra pessoa ali. E aí? E acho que estou certo, porque eu sou um pastor. Percebe o problema? Então não pode acontecer. Não pode ser assim. Não é verdade? Se é comigo assim, tem que ser com cada um aqui também. O Senhor Jesus apresentou o fundamento da lei e dos profetas nos 2 grandes mandamentos. Olha Mateus 22, verso 36. Mateus 22, 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Testando Jesus aqui, né? O escriba testando Jesus. Jesus responde, aqui não era dúvida, viu? Isso não era dúvida, isso era teste, para pegar Jesus. E o Senhor respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que é que Jesus quer dizer com toda a lei e os profetas? Todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento. A lei são os livros de Moisés. Os profetas é uma forma de sintetizar o resto, né? Porque o Antigo Testamento era dividido em lei, escritos e profetas. Então, os escritos e profetas, às vezes, era tido como uma coisa só. É o que Jesus está dizendo. Todo o Antigo Testamento
se resume nesses dois princípios. Se você executa bem esses dois princípios, o que é impossível a gente fazer plenamente, mas se você luta e vive por isso, você está cumprindo a lei. Você não precisa se apegar aos princípios detalhados da lei de Moisés. Aquilo ali não serve mais. Não precisa mais ver qual alimento limpo, qual alimento impuro. Não precisa mais. Não precisa ver as regras minuciosas com relação à vestimenta, à casa e tantas outras leis que existiam ali. Não precisa. Basta você amar ao Senhor de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e ao próximo, como a você mesmo. Isso é o princípio, essa é a lei de Cristo. Jesus não está rejeitando a lei de Moisés. Jesus está sintetizando essa lei, pegando o que é importante dela para uma nova época do povo de Deus. Uma época em que não é mais Israel o povo de Deus, mas é a igreja. E os judeus que quiserem ser povo de Deus têm que crer em Jesus e fazer parte da igreja. Eu não estou falando de denominação, estou falando dos convertidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o Sinédrio continuava a acusar Estevão. E acusavam Estevão porque ele estava mudando os costumes que Moisés nos deu. Isso é muito interessante, no verso 14 do capítulo 6. Porque eu temos ouvido dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Aqui não é uma referência só à lei de Moisés, é uma referência às tradições rabínicas. Dentre elas, uma das que eu acho assim absurdas, é que se você tocar num gentil, você está impuro. Tem que tomar vários banhos de purificação, e tem toda uma regra para você se purificar. Você não podia tocar. Aí você entende, lá em Atos capítulo 10, que a gente vai chegar lá, porque que Deus se revela a Pedro com aquele lençol, com animais impuros, e Pedro diz para o Senhor, Senhor, jamais comi coisa impura, eu não vou comer isso. E o que é que Deus diz para Pedro? O que eu purifiquei é limpo, né? Ou seja, coma. E Pedro diz, não, agora eu vou comer. Só que não foi necessário, mas essa visão era para Pedro entender que aquela lei passou, como a lei de se santificar comendo verduras e bebendo água, em lugar de comer comida sacrificada aos ídolos, passou. Né? Não é mais necessário o mesmo estilo de vida que Daniel teve. E é o que Paulo vai dizer lá em Romanos 14 também. A gente vai explicar isso melhor posteriormente. Mas muitas coisas mudaram aqui. E era necessário que a igreja entendesse essas verdades e que o evangelho fosse proclamado. Mas, obviamente, os judeus e o Sinédrio não queriam esse tipo de mudança. O judaísmo era mais importante do que Deus e a revelação de Deus, e era mais importante do que o amor ao próximo, porque no final desta pregação de Estevão, e ele estava correto, ele foi morto. Eles mataram Estevão por quê? Porque Estevão foi contra o judaísmo daquela época, um judaísmo helenista, não porque eles estavam defendendo Deus. Entendem? Então, a gente tem que ter muito cuidado para não sermos religiosos como estas pessoas e esquecermos o fundamento da nossa fé. Nosso relacionamento com o Senhor, coração arrependido de pecado. Amar a Deus da maneira que Deus diz que é para ele ser amado. E amar o nosso próximo. O próximo aqui é o nosso irmão em Cristo, mas é o nosso inimigo também. É o que está perto de nós, que nós temos que amar. Os crentes da nova aliança, como Estevão, eles seguiam a lei de Cristo, a lei do amor, os princípios fundamentais da lei de Moisés. Efésios 2,14, nós lemos assim, porque ele é a nossa paz. Ele quem? Jesus, né? Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, que dois? Judeus e gentios, povos inimigos, dos dois, criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. De novo fala da paz aqui. Jesus é a nossa paz e ele que faz a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Ambos quem? Judeus e gentios, reconciliados com Deus em um corpo. Que corpo é esse? A igreja.
por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A igreja de Éfeso também passava por esse problema, a igreja de Roma também, a igreja de Corinto também. Era um problema nas igrejas do primeiro século. Judeus convertidos ao Senhor Jesus Cristo tinham dificuldade de conviver com gregos, com romanos convertidos ao Senhor Jesus Cristo. E era dificuldade racial. Terrível. E é por isso que os apóstolos pregam contra estas questões e mostram que Jesus estabeleceu a paz. Eu digo os judeus tinham dificuldade, mas os gregos e romanos também tinham, né? Porque, como eu já falei outra vez, quem mais conhecia de Bíblia nesse período aqui eram os judeus. Eles conheciam o Antigo Testamento muito mais do que um grego ou um romano que era convertido ali. E então eles acabavam tendo mais autoridade dentro da igreja. E acabavam querendo impor a lei de Moisés. Entende? Impor os princípios da lei. Como, por exemplo, a igreja, um exemplo, se fosse hoje, a igreja tem que comer só verdura e beber água. Porque a carne que você vai comprar ali foi sacrificada a uma divindade grega ou romana. Ninguém pode comer carne. Nem comprar, nem no mercado comprar. Só com uma verdura. Aí o grego diz, não, mas isso não tem sentido, essa lei caducou. A gente aprendeu isso, os apóstolos ensinam isso. Então você, judeu, não pode chegar dizendo isso aqui para nós. Está errado. Mas quem é você, grego? Eu sou hebreu, de hebreus, tenho a minha genealogia, os meus antepassados remontam até, um exemplo, né? Estou exagerando aqui, remontam até Arão. Eita, esse judeu era poderoso, né? Tinha uma genealogia remontando até Arão. Quem é você para dizer que eu estou errado? Aí evocava a tradição. E aí o grego ficava, e agora? E aí a igreja sofria. As igrejas daquela época viviam assim, ó, brigando, se batendo uns com os outros. Isso está aqui, expresso nas epístolas. E Estevão sabia, obviamente, que não era dessa forma. E Estevão pregava a verdade correta das coisas. Mas, apesar de tudo que estava acontecendo aqui, de ser acusado falsamente, Estevão, ele não colocou na pauta da sua defesa a sua própria defesa. O que é um absurdo para nós. Pelo menos eu fico pensando, como pode ele não ter se defendido? Ele podia ter se defendido. Era um tribunal, era um julgamento, estava no direito dele, foi dado o direito de defesa. Atos 7, verso 2. Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E aí ele continua. Cadê a defesa? E ele começa a falar de Abraão, depois ele fala de José, depois ele vai falar de Moisés, depois ele vai falar de Davi, para chegar em Jesus. Ele expõe, e é o que a gente vai ver nos próximos domingos, o ensino da teologia do Antigo Testamento, que é o pré-evangelho, para chegar em Jesus, que é o evangelho que materializa todas as promessas do Antigo Testamento, porque é isso que importa. Estevão não estava preocupado com sua própria defesa. Estevão sabia que não ia dar em nada. O que adianta eu me defender aqui? Não vou resolver nada se eu me defender. Eu vou aproveitar a oportunidade e pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Estevão deve ter pensado, o evangelho é maior do que eu. Hoje eu tenho a oportunidade de, usando o Antigo Testamento, pregar o evangelho para os judeus aqui, o sinédrio, as autoridades judaicas. Muitos sacerdotes já tinham se convertido. Mas ele queria levar outros mais ao Senhor Jesus Cristo. Quando você estiver lendo esse texto e meditando nesse capítulo, não esqueça que no final, Saulo está lá apoiando o apedrejamento de Estevão. E não duvide que uma das grandes influências na mente de Saulo, quando ele estava cego, quando teve o contato ali, a revelação de Jesus Cristo com ele, foi a pessoa de Estevão. Ele foi a grande influência para quem foi o apóstolo Paulo. Entende? Porque ele entendia que o evangelho era maior do que ele. O evangelho é maior do que nós. Você tem um projeto de vida. Eu sei disso.
Você deve ter sonhos, você deve ter ideais ou coisas que você quer realizar na sua vida. Mas quando nós vivemos dessa forma e criamos nossos próprios projetos, é muito comum o evangelho ficar em segundo, em terceiro, em quarto lugar, quando sobra tempo. E o desafio desse texto é ser como Estevão, é colocar o evangelho em primeiro. E se sobrar tempo, vem as outras coisas. Mas o evangelho vem em primeiro. Ah, mas eu estou cansado. Mas o evangelho vem em primeiro. Ah, mas eu tenho que dar uma passeada. Mas o evangelho vem em primeiro. Entende? Ah, mas eu não quero ser crente assim. Então fale para Jesus. Fale para Jesus, né? Diga a Jesus que você não quer ser um crente que é fiel e que obedece a ele e que segue o modelo bíblico. Lembre-se, Estevão está sendo destacado aqui porque Deus quer que nós imitemos Estevão. Ele é o paradigma, ele é o modelo que nós temos que imitar. Então não é por acaso, não é para a gente ficar, eita, que história linda e maravilhosa. Não. É para eu pensar se eu estou vivendo exatamente como este homem, colocando o evangelho como o maior alvo e objetivo da minha vida para a glória de Deus. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor, nós te agradecemos imensamente, porque o Senhor nos tem abençoado até aqui e fortalecido. O Senhor tem nos dado vida e vida em abundância, como somos abençoados, ó Pai. Te peço que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento para vivermos estas verdades. Esse é o grande desafio das nossas vidas, é sermos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo e certamente imitando o exemplo do teu servo Estevão. Cuida de nós, dai-nos força para vivermos assim, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, um bom almoço e até a noite.